Gente, me perdoe. Eu tive que dar uma entrou uma coisa que aí atrapalhou a gravação. Mas eu quero saudar vocês de novo, dando um bom dia, né? Uma boa tarde, uma boa noite. E que vocês sejam todos muito bem-vindos a esse canal, tá certo? Que Deus os abençoe grandemente, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas, sobre nossas famílias e que nós possamos continuar firmes na fé, buscando no Senhor. Hoje eu vim trazer para vocês quanto à Epístola de Judas, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da Bíblia. Prestem atenção, você novo, você nova que está chegando, se inscreva no canal, aperte na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todos. Vai estar escrito. É fácil, rápido e bem prático, tá certo? Depois, então, você pega a sua Bíblia, abre aí também na Epístola de Judas e me acompanha. Tá certo? Se você quiser me acompanhar. Se não, não tem problema. Ouça. O ouvir também nos faz entender que a fé vem, né, pelo ouvir. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, né? Pelo praticar também, né? Pelo ler, pelo ouvir, né? A voz de um pastor, a voz de um bispo, a voz de uma missionária, a voz de uma pessoa que busca mais no Senhor, para elevar mais a sua fé, né? Fazer com que a sua fé aumente. Então, preste atenção. Nós estamos aqui, todos nós que fomos escolhidos pelo Senhor para encorajar os irmãos, encorajar as pessoas a buscarem mais no Senhor, tá certo? Você está entendida? Você entendeu do que eu estou falando? Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga para vocês, uma palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa estar nas nossas famílias, que o Espírito de Deus possa nos encher de luz para que a gente possa ter entendimento dessa palavra. Tá certo? Vamos lá então? Tá pronto? Tá pronta? Ó, então vamos lá. Eu vou dar início aqui, vou ler o que está aqui na Bíblia e depois então venho com a explicação para vocês, como eu sempre faço, tá certo? Espero que não haja nenhuma interrupção, né? Porque às vezes entram pessoas para interromper. Já estou com a Bíblia aqui, vamos falar sobre Judas, tá certo? A Epístola de Judas. Aqui diz assim, ó. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo, misericórdia e paz, amor, vos sejam multiplicados. Ele aqui está saudando, né? Depois lá no versículo 3 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a trabalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ou seja, nós, né, naquela época foi entregue àqueles homens, os pastores, né, os profetas, os que ensinavam da palavra de Deus, né, os discípulos, né, eles ensinavam as pessoas quanto à palavra de Deus. Então ele escreveu rapidamente, né, para falar sobre os falsos, as coisas que estavam acontecendo, no caso os falsos mestres da época. E aí diz assim: porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, havia chegado homens, né, que se diziam mestres do ensinamento da palavra de Deus, que haviam se infiltrado no meio do povo cristão para poder desonrar a Deus, você entende? Então ele estava falando que estava escrevendo muito rapidamente para que eles prestassem atenção. E aí diz mais assim: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então ele fez estava fazendo lembrar o que tinha acontecido com o povo que estava preso lá no Egito e que Deus havia tirado eles de lá. E aí diz mais: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão
e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Gente, tem hora que eu não enxergo, vocês me perdoem, tá bom? E aí, então, no versículo 8 diz: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a abominação e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízos de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. E aí ele vem falando mais, né? Ele vem falando mais aqui. É bem grande, então vou pular alguns versículos, porque o nosso tempo aqui é curto, tá certo? Vamos lá para o versículo de número 15, que diz assim: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras em piedade que impiamente cometem e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos, o nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam encarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, e estes são os que ali mesmo se separam, sensuais, que não têm o espírito. Aí, lá, mais aqui no versículo de número 24, fala assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Então ele termina fazendo uma pequena oração. Então, aqui vamos entender o que ele está querendo falar aqui a respeito disso. Deixa eu trocar meu óculos aqui. Cada hora eu boto um óculos, gente. É porque eu tenho dificuldade com um e pego o outro tá melhor, eu pego o outro e assim eu vou trocando. Até eu conseguir acertar. Por isso que eu não gosto muito de óculos, sabe? Eu tô para fazer uma lente, porque lente já fica direto, não é mesmo? E aí tá assim, ó. Mandar fazer, mas eu tenho que fazer exame primeiro, tá bom? Então aqui Judas, ele fala que ele era irmão do Senhor Jesus Cristo, mas ele se identificava na saudação como servo de Jesus Cristo, né? Embora não o tivesse reconhecido como filho de Deus na sua vida terrena. Judas, ele admite que ele era o seu Senhor. Ele fala que Deus era o Senhor dele, né? E aí, ele vem falando sobre a batalha da fé, né? Judas diz que quando se aplicava, quando ele começou a escrever a carta sobre a salvação pela fé no Senhor Jesus, né, no Senhor Jesus Cristo, ocorreu nele de escrever com urgência, porque ele precisava falar dos falsos, das pessoas falsas, dos falsos santos, os falsos profetas que estavam chegando, né? Então ele correu para escrever, para
para falar com todos a respeito disso. Aí ele disse que foram surgindo, né, alguns homens dissimulados, né, homens que eles se introduziam lá no meio do povo cristão, né, para corromper aquele povo, falar mal de Jesus, eles davam palavras incorretas, né, falavam sobre coisas que não era correto, como eles não queriam que as pessoas continuassem praticando a fé, você entende? Então, ele era uma graça assim diabólica, era coisas diabólicas que eles falavam com esses mestres falsos, né? Que eles falavam com aquele povo que lá estava. Então, ele correu a escrever para alertar aquele povo, né? Então, diante disso, ele fala quanto o povo que estava lá no Egito, ele faz lembrar, né, que Deus tinha tirado a todos lá do Egito. E aí ele fala para que todos fiquem alertas, não durmam, se alertem, né? Não adormeçam, fiquem de olhos abertos, né? Isso que ele quis dizer. Ele fala sobre Sodoma Sodoma e Gomorra, né? Ele começa a falar sobre isso e para que todos fiquem alertos, né? Aí ele fala da falta de discernimento, né? Que as pessoas precisavam ter discernimento em saber interpretar, né? O que era bom, o que era mal, aquilo que a pessoa estava falando, se aquilo estava realmente correto, né? Aqueles falsos homens dissimulados que tinham chegado lá para poder dar ensinamento, mas só que eles davam ensinamentos contrários, né? Eles falavam coisas que não condizia com a palavra de Deus. Então Jesus, Judas, ele queria que abrir os olhos daquele povo a respeito da palavra de Deus, né? Mas para que eles não ficassem com medo, que eles não tivessem dúvida, né? Não tivessem dúvida quanto a palavra de Deus, mas que eles crescem em Deus, buscando mais na fé, né? Em Deus e não levassem, não colocassem coisas incorretas no coração. Aí ele fala ele descreve, né, que ele estava triste, né, embora ele tivesse um pouco triste devido aos acontecimentos, né, devido às coisas que estavam acontecendo, ele queria alertar a todos, para que todos prestassem atenção, né, observassem bastante. E ele fala sobre... aqui está dizendo assim, eu vou ler aqui para vocês, no versículo de número 12, que eu não li para vocês, que eu falei, vamos pular lá para o 15, né? Aqui no versículo 12 diz assim, estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ele estava falando daquelas pessoas que eram homens dissolutos, né, que falavam coisas terríveis. Então ele estava se referindo a isso. Aí ele estava falando sobre aqueles falsos mestres, né, sobre aqueles homens. E aqui está escrito assim, ó, os falsos mestres eram como árvores secas e doentes. Então ele usou de parábolas, né? Eram como árvores secas e doentes que não possuíam folhas nem vida. Eram como a figueira estéril, que por não poder dar frutos, se tornou inútil e por isso foi amaldiçoada por Jesus. Lembra da figueira, né? Então Judas, ele descreveu esses homens como uma árvore de duas vezes mais mortas, né? Ele descreveu os homens como pessoas 2 vezes mortas, ou uma árvore 2 vezes morta, né? Aí ele fala sobre que deveriam ser arrancadas da terra, né?
Aí essas pessoas deveriam ser arrancadas de lá, assim como a árvore foi arrancada da terra, né? Porque as raízes ali estavam levando coisas, não estava dando fruto, no caso, a árvore, né? Então, aqui ele estava falando do homem, estava se referindo àqueles falsos mestres. E depois, então, ele vem falando mais ainda sobre a vinda do Senhor Jesus, né? No versículo 14 e 15, ele fala, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Então aqui, nesse versículo 14 e 15, ele estava falando sobre a vinda do Senhor Jesus, né? Ele estava falando que haveria o julgamento, né? Haveria o julgamento quanto àqueles homens, né? A aceitação ou não daqueles homens, né? Então, ele estava falando que seria, quando Jesus viesse, na volta de Jesus, seria um dia terrível para aqueles que eram ímpios. E todos os pecadores, eles iam passar por bons pedaços devido à volta do Senhor Jesus. Então, diante disso, ele fala sobre o momento de discernir, né? De saber discernir entre o certo e o errado. De saber discernir a servir a Deus ou a servir a coisas que não condiz com a palavra de Deus. E aí, por fim, ele vem com a saudação, né? E tem muito mais coisas para falar aqui, tá, gente? Mas estou sendo bem breve. Aí ele diz, ele vem com a saudação, falando sobre a carreira, né, de cristão, de ser que as pessoas deveriam consolidar com a eternidade junto ao Pai, ou seja, ter uma comunhão firme com Deus, né? Aí ele fala sobre isso e ele então termina fazendo uma pequena oração, falando que o Senhor Jesus é o único caminho que nos conduz a ser pessoas mansas, né? A presença de Deus nos traz tranquilidade, né? Então ele vem falando sobre isso, o justo juiz, e que faz com que a gente possa conquistar e ter uma certa exaltação, né? Sermos alegres, né? E de estar na presença do Pai, que de uma hora a outra, no tempo oportuno, Deus então levará os seus filhos, levará a sua igreja, né? E mais que aí a gente vai, nós, no caso, na época ele falava do povo lá, né? Que iriam subir alegres com o Pai, e iam estar com o Espírito Santo, iriam se encontrar com o Espírito Santo. Mas eu quero dar um outro alerta aqui para vocês do seguinte. Eu quero falar com vocês uma outra coisa importante, que eu também vi nessa epístola, né, de Judas. Então, Judas, ele faz um alerta a todos os cristãos, e serve também para aqueles que não são cristãos, tá? Qual é o alerta aqui? O alerta que ele faz é que nós devemos prestar atenção que existe nas nossas vidas as pessoas falsas e as pessoas verdadeiras. Existem as pessoas falsas e as verdadeiras. Nós precisamos saber identificar aqueles que têm um bom coração, aqueles que quer bem a gente e aqueles que não querem, aqueles que são fingidos. Precisamos identificar isso. Aí você fala assim, mas Elizabeth, o que tem a ver essa epístola de Judas, que você acabou de ler aí, com as pessoas fingidas? Entenda, gente, olha só, entenda que a Bíblia fala sobre pessoas fingidas, sim. Se você for procurar lá no Salmo 119 e
no Salmo 119, só o Salmo 119, você vai ver lá escrito um monte de coisa, e vai falar que, fala assim, não suporto as pessoas falsas, mas amo a tua lei, né? Isso aí já é uma frase bem dita, né? Está escrito na Bíblia. Fala também que tu és o meu esconderijo e o meu escudo, como tem no Salmo 91, né? Fala assim, fala também, eu ponho a minha esperança na tua promessa, quer dizer, está falando que nós temos esperança em Cristo Jesus, a esperança está nele, né? E fala também de a gente se afastar, né, de pessoas ruins. E fala também, fala assim, né, afastem de mim vocês que praticam o mal, né? Afastem de mim vocês que praticam o mal. Fala também que nós devemos obedecer, né, os mandamentos de Deus. E aí vai falando muitas coisas ali no Salmo 119, que é um salmo bem grande, né? Então, a epístola de Judas, ela descreve quanto às forças apostatadas. O que é isso? Que se forças apostatadas que falava que era aquelas pessoas que introduziam na igreja, naquela época da igreja primitiva, que a igreja era primitiva. Então, a apostatada ali refere-se ao ato de renunciar ou de abandonar a religião de alguém. Então, aqueles falsos mestres, eles iam para tirar a crença da pessoa, né? Fazer com que a pessoa não acreditasse em Deus. E aí falavam um monte de coisas que não era verdade. E se a pessoa se desviasse da fé, né, da fé em Cristo Jesus, essa pessoa se torna uma pessoa apostata, né? Uma pessoa que muda a sua fé. Uma pessoa um cristão que deixa de praticar a fé, ele se torna então uma pessoa apostata, né? É uma pessoa que está renunciando à fé cristã, à fé de Deus, né? Então, a carta de Judas, ela foi escrita para isso, para alertar contra os falsos, não só na época lá, foi para alertar contra os falsos mestres, né? Que estavam a espalhar lá na igreja, na época, né? A heresia. Eles espalhavam a imoralidade, né? Dentro da igreja, espalhavam, falavam coisas que não condiziam, né? Então, é necessário ter discernimento. Nós devemos encorajar as pessoas quanto o que é mal e o que é bom, né? Encorajar as pessoas quanto ao que é mal. Como assim, Elizabeth? Não encorajar a pessoa a fazer o mal, mas encorajar a pessoa a ter discernimento do que é mal e o que é bom. Você entende? Do que é mal e o que é bom. É necessário que a pessoa tenha esse entendimento. As pessoas têm que ter entendimento do que é bom e o que é ruim. Nós devemos lutar sempre pela fé. Devemos lutar pela fé e devemos resistir, né? Nós devemos resistir às coisas ruins do mundo, né? Que existem muitas coisas ruins. Você vê aí tantas coisas acontecendo nesse mundo afora, né? Você vê coisas terríveis acontecendo. Então, é necessário ter discernimento quanto às más influências. As más influências nos levam a sofrimento, leva a gente à perdição. Então, por isso tem que ter esse discernimento. Então, quando eu venho falando aqui sobre essa epístola de Judas, é um alerta para todos nós cristãos, né? Todos nós, porque existem, aqui no nosso caminho, existem as pessoas falsas que são usadas pelo maligno, né? E existem as pessoas que são luz, né? Existem as trevas e as luzes. Tanto diz que o joio, às vezes, está no meio do trigo. Então, aqui ele está mostrando exatamente isso, né? Porque você não deve
se deixar ser corrompido, né? Mas manter a sua fé, ser firme na sua fé, tá certo? Ser firme na sua fé. O discernimento de conhecer o que é bom, o que a palavra de Deus nos ensina, né? O discernimento de saber que só Deus é a nossa esperança, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Tanto que o próprio Judas, ele fala que, ele diz assim: ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todos sempre. Ele diz, a presença aqui está dizendo que o Senhor Jesus é o único caminho que nos conduz sem mácula, que a presença, que Ele é a presença de juízo, de juiz, né? Do justo juiz, que nos faz conquistar a eterna glória. Está escrito, eu não estou dizendo das minhas palavras. Gente,